Sejam muito bem-vindos a mais um programa no Divã com Edivan. E como vocês sabem, ultimamente eu passei por uma perca muito grande, que foi o falecimento da minha mãe. É até difícil de falar, né? Estar aqui retornando as gravações, retomando o programa. E eu resolvi trazer esse tema, como lidar com o processo de luto. E nada melhor do que falar com quem entende, a psicóloga Ângela Ilhéus, ela que é pós-graduada em psicologia clínica e tem aperfeiçoamento em transtornos alimentares. Ângela, como lidar com o luto? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, por ter me convidado para falar de um assunto de extrema importância, né? E que, infelizmente, acontece com muita frequência, pois é uma coisa que está no nosso cotidiano e não tem como a gente fugir disso, né? Então, obrigado pela oportunidade, obrigada por me convidar para o programa e tenho certeza que a nossa conversa de hoje vai ajudar muitas pessoas. Exatamente foi o que eu pensei, Ângela. Quando eu imaginei em retomar com o programa após essa perca, eu imaginei voltar com um assunto relacionado a essa perca. E imaginei uma psicóloga. Porque assim como eu, nesse momento, né, preciso de um... Vamos supor, não diria que eu esteja precisando desse profissional no momento. Aparentemente estou conseguindo lidar com a perca muito bem, já retomei os trabalhos. 2, 3 dias após eu já estava conversando naturalmente, retomando os atendimentos na academia, já queria retornar atendimento na escola, dar aula normalmente na escola. Minha mãe, ela faleceu na segunda e ela o velório foi até na terça, né? Foi enterrada na terça-feira. Na quarta-feira eu mandei mensagem para a diretora Eliana lá da Escola Marechal, um abraço para Eliana, a diretora me ajudou muito, Eliane. E eu falei para ela, retorno na quinta. Ela falou, não, você tem 8 dias aí de luto. Ou seja, eu me sentia apto para retornar às aulas, eu me sentia apto a retornar, a atender meus clientes, a gravar normalmente. Lógico que fica aquele sentimento de perca, fica aquele sentimento, aquele vazio, mas é como se eu não quisesse preencher esse vazio, é como se eu quisesse retomar minha vida normalmente. Normalmente, organizar minha casa, organizar minhas coisas, fazer meus trabalhos da faculdade, voltar a trabalhar, voltar a gravar. No seu ponto de vista como psicóloga, até quando isso é normal? Então, Edivan, primeiramente, né, eu sinto muito pela sua perca e eu gostaria de falar para todas as pessoas que passam por esse processo que é muito importante a retomada às atividades convencionais que a pessoa está acostumada a fazer. O que não é recomendado é a pessoa se encher de coisas para fazer. Eu vou me encher de estudo, vou me encher de exercício, vou me encher de tarefas para mim não ter a mente livre, para esquecer. Gente, a gente não consegue esquecer a perca de um ente querido. Não tem como eu tentar colocar no lugar da perca alguma atividade. Isso não vai funcionar. Eu estou fugindo da minha dor. E o luto, ele precisa ser passado, ele precisa ser vivido. E respondendo à sua pergunta, o luto, ele tem duração de até 1 ano. Aí a gente tem 2 tipos de luto, que é o luto normal, que é aquele que a pessoa consegue retornar às atividades. Ela está sentindo a dor, mas ela sabe que aquela pessoa jamais vai morrer na memória dela, aquela pessoa vai continuar viva. Ele vai conseguir relembrar dos momentos felizes com aquela pessoa, conviver com artigos no ambiente que aquela pessoa convivia de uma maneira que torne ela feliz e que traga aquele afeto. Poxa, minha mãe gostava tanto dessa xícara. Nossa, toda vez que eu olho para essa xícara eu lembro quanto a minha mãe gostava dela. E isso me faz feliz, isso me traz aquele sentimento, sabe? De sentir a pessoa presente. E tem também o luto patológico, que é aquele luto em que a pessoa não consegue vivê-lo. Ela começa a se sentir culpada, de certa forma, né? Ela sente que ela poderia ter feito algo para poder evitar. E assim,
esse evento, ele tá aquém da gente. Não cabe a nós o poder de decidir sobre a vida e sobre a morte. Ele tá aquém. Quem dera, né, se a gente pudesse fazer eterno aquelas pessoas que a gente ama, mas infelizmente é um evento natural e que a gente já sabe que vai acontecer, mas a gente prefere, tapar o olho, evitar. Ah, aconteceu com fulano, mas comigo vai demorar a acontecer comigo. Por isso que a gente sempre é pego de surpresa e a gente sofre. Aí no luto complicado, o que acontece? A pessoa tem dificuldade para dormir, ela tem sudorese, ela tem palpitações, ela perde o prazer em fazer pequenas coisas porque ela se sente culpada de estar continuando a vida, sendo que aquela pessoa faleceu. Entendeu? Tipo como assim, se a vida dela parou. Parou, entendeu? Ela tá vivendo aquele sentimento ali de culpa, aquele sentimento de tristeza, aquela melancolia. E nesses casos a gente recomenda procurar o profissional de saúde. No caso, o psicólogo ou o psiquiatra. Então cada pessoa ela age de forma diferente. Sim. Eu poderia dizer então que esse meu luto seria um luto normal. Exatamente. Até um presente momento. Até o presente momento normal. Inclusive algumas pessoas, elas me veem e elas começam a fazer cara de choro, tipo, por elas acharem que eu estou extremamente triste, que eu estou no mar de tristeza. E na verdade, eu nunca, tudo na minha vida eu sempre encarei dessa forma. Seja no luto, ou seja numa perca, ou seja quando meu último relacionamento foi bastante duradouro, quando eu terminei esse meu relacionamento, que eu me divorciei, no dia que eu me divorciei eu fui trabalhar normalmente. E eu encaro, Edivan, não sei você que está assistindo, eu encaro as percas, o luto, é algo lógico que não é natural, é lógico que não é algo que está na sua rotina, até porque a gente sempre pensa no positivo, a gente sempre quer o melhor, a gente, sempre acha que tudo vai dar certo. Eu sempre tenho uma frase que eu mando para todo mundo, quando alguém não estou bem, eu falo, vai dar tudo certo, Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas. Eu acredito que essa questão espiritual minha de acreditar que Deus está no controle, que Deus sabe de todas as coisas. Eu costumo até dizer, Ângela, que se nós temos controle sobre o espírito, né? Pois a Bíblia diz que o espírito ele é sujeito ao profeta, né? Dentro da casa do Senhor, dentro da administração, dentro de uma religião, principalmente no cristianismo. Nós chamamos de o falar em língua, o ministrar da palavra, tudo é do espírito. E nós temos esse controle. E nós devemos ter o controle pessoal, né? Eu tenho o controle de si. Então, é possível, é natural eu ter o controle das minhas emoções e não fui treinado. Como que eu consegui alcançar isso? Diante de um luto, eu estar gravando um programa em menos de uma semana e estar trabalhando normal. Por que isso é natural e muita gente não compreende isso? É muito interessante essa temática, Edivan. Primeiramente, o luto ele é um processo singular, subjetivo e único. Cada pessoa consegue viver o luto de uma maneira. Algumas pessoas, a linguagem para ela poder expressar o luto é através do choro. Por quê? Ela não consegue falar, ela não consegue colocar para fora através de palavras tudo aquilo que ela está sentindo. Então a linguagem que ela consegue se expressar naquele momento é chorar. Já para outras pessoas, a melhor linguagem que tem é falar daquela pessoa, o quanto aquela pessoa foi importante, o quanto aquela pessoa significa, é lembrar, é fazer coisas que minha mãe ficaria orgulhosa de eu estar fazendo isso, então eu vou fazer isso por ela e por mim. Então para algumas pessoas é isso, entendeu? E o que a maioria das pessoas não entendem, que você estava falando inclusive sobre isso, que algumas pessoas, ver você feliz, ver você seguindo a sua vida. Não era pra mim estar fazendo story, não era pra mim estar gravando, era pra mim estar em casa chorando. A vida, ela tem que continuar. É triste, a perca é dolorosa, mas a vida tem que continuar para que tenha uma vivência do luto saudável.
entendeu? Então, o que a gente tem que fazer enquanto pessoa? Eu sempre falo isso. Primeiramente, respeitar. Numa situação de luto, não tem muito que você falar, o que você ficar, ai, tadinho, nossa. Não, gente, esteja ali com a pessoa em presença. Olha, eu sinto muito, Edivan, pela sua perca. Eu imagino que esteja sendo um momento muito doloroso para você. E se você precisar de mim, eu tô aqui, tá? Se você quiser desabafar, se você quiser sair, tomar um sorvete pra gente conversar, pra você espairecer um pouco, eu estou aqui com você, pode contar comigo. Essa é a melhor fala, porque não adianta você tentar ficar justificando. Para a pessoa, naquele momento, é injustificável, porque é um momento de dor tremenda, é uma perca. E outra questão que você estava falando, Edivan, do seu divórcio, né? Não existe só o luto da morte de um ente querido, existe vários tipos de luto. A perca de um emprego, a perca de um pet, o fim de um relacionamento, né? Que é um luto, a mudança, né? Morreu ali sonhos, né? Isso, a mudança para uma outra cidade. Então, assim, desde sempre, de uma maneira sutil, a gente já vai aprendendo a lidar com percas. Isso que você falou, de você, se você está certo ou não de continuar a sua vida, vai muito do processo que você teve desde a sua infância. Como você sempre lidou com as percas? Você foi fortificado? Você tinha ali aquele apoio paterno, materno, um apoio dos seus amigos para você conseguir superar isso? Porque muitas pessoas não têm, muitas pessoas não estão acostumadas com frustrações. Não está acostumada a lidar ali com aquela dor da perca. Que infelizmente, olha, eu estou usando esse anel hoje, mas eu posso sair ali e perder ele. E aí, como é que eu vou lidar? Vou chorar, vou espernear, ou eu vou lá na loja e vou comprar outro, resolver o meu já problema. perdi essa pulseira. Tive uma pulseira igual, perdi, fiquei muito triste. Aí. Comprei outra. Lógico tipo que é assim, diferente da perca da mãe, a gente não vai ter outra. Porém, é como você está falando. Eu não tenho, até um conselho para você que tem mãe aí, eu não tenho aquele ressentimento, eu deveria ter feito mais. Não, eu não tenho esse sentimento. Eu fui um filho que chegava de madrugada e minha mãe ficava me esperando. Minha mãe ficou chorando porque eu fui usuário de droga, porque eu usava bebida alcoólica. Não. Minha mãe, não. Em momento nenhum minha mãe teve desgosto. Então, antes da minha mãe falecer, lá no hospital, ela segurou na minha mão e ela falou, não chora e não é para você chorar. Ela tinha certeza do ser humano que ela formou. E eu também tinha certeza, né, da pessoa que eu me tornei. Eu não fui aquele filho que de fotinha em redes sociais. Eu fui aquele filho que de tudo que ela precisou, literalmente, eu como filho, o que eu podia suprir, eu supri. Então, aquele sentimento de, minha mãe, não. Ela foi minha melhor amiga, eu fui o melhor amigo dela. Então, para você que tem mãe hoje, e eu nunca encontrei minha mãe para não dar um abraço e um beijo. Inclusive, até as pessoas que são minhas amigas, até você mesmo, eu encontro você, eu abraço. É algo natural. Abraçar, beijar, conversar, dizer que te amo, dizer... Nossa, você é muito especial para mim. Todos os meus amigos hoje, o Matheus, Eduardo, todo mundo aí, eu sempre inicio um bom dia, você está bem? E finalizo, você é muito especial para mim. Eu te amo. Eu desenvolvi isso. Então, seja com a minha mãe, seja com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, eu tenho esse carinho, esse afeto. E isso minha mãe me ensinou. Então, se hoje eu ter uma outra perda, provavelmente vou ter, eu vou ter a inteligência emocional de saber lidar com essa situação. Saber lidar de uma forma inteligente, de forma sábia, até porque sabedoria vem de Deus, inteligência a gente vai adquirindo e conhecimento a gente até compra, né? Nas universidades, na graduação, na pós. Mas essa sabedoria de saber lidar com as percas, eu acredito, Ângela, que faz muito sentido da criação. Da criação. Que e das nossas experiências também. Nossas experiências. Tem algumas pessoas que falam assim, nossa, você... Eles me veem na academia, né? Nossa, você... Tipo assim, teve uma colega que falou para uma outra colega, ele tá muito triste. E eu realmente não estou muito triste. Eu estou lidando com naturalidade. Eu vou fazer o quê?
Eu fico em casa chorando, igual eu falei para você anteriormente, ou eu saio para atender meus clientes, ou então eu começo a fazer os trabalhos da faculdade que eu tenho que fazer. Então, eu não sei a forma que você lida com as percas, mas é interessante a gente saber lidar com as percas, porque nós vamos, né, ter momentos bons e momentos ruins. E para os momentos bons fazerem sentido, precisa ter os momentos ruins, né? Uhum. E assim, igual você tá falando de crença, Edivan, nesse momento é muito importante que realmente a pessoa exerça a sua crença, né? Eu aqui vou falar de crença no sentido geral. Se você é cristão, se você é de qualquer outra religião, exerça a sua crença, procure coisas que possam te deixar mais confortáveis em relação a essa situação, que possa te ajudar a superar. E superar não quer dizer esquecer, gente. Você nunca vai esquecer a pessoa. Porém, você tem que conviver com ela com aquele sentimento de que você está continuando a sua vida e que você está fazendo o melhor. Você não esqueceu, você não deixou de amar. Você só está seguindo a sua vida, porque esse é o processo natural. E quando você acaba de separar, divorciar, e 2, 3 meses você começa outro relacionamento das pessoas. Ué, mas não amava a pessoa? Olha, vou falar a gente, porque assim, às vezes até eu me pego cometendo esses erros. A gente tem que aprender a respeitar o tempo das pessoas. Por quê, Edivan? Eu, sinceramente, hoje em dia eu namoro. E se eu terminasse esse relacionamento, eu tenho certeza que eu ia ficar numa fossa e que eu não iria querer saber de relacionamento por um tempo. Mas isso sou eu, gente. Isso é o meu processo. O seu é diferente. Talvez você separou hoje e amanhã você já estaria bem para poder continuar o relacionamento. Detalhe, eu me divorciei, me separei em 2018 e tô até hoje sem ninguém. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E eu literalmente... Eu não tenho aquela coisa, e aquela outra... Não, acabou literalmente. Tenho tipo assim, o respeito, foi legal, foi interessante. Não tenho mais aquela coisa mais, aquele amor mais... E eu tô um processo de estudo, tô um processo de trabalho e se eu conhecer alguém, beleza. Se eu não conhecer, beleza também. E tem algumas pessoas que falam assim, você é muito solitário. É normal ser solitário? Tem que ter alguém? Eu sou até suspeita em falar disso, porque no meu processo de graduação, né, eu morei 6 anos sozinha. E nesse período eu não tive relacionamento, eu escutava muito isso. Será que essa menina é normal? Mas, gente, cada um tem um objetivo, cada um tem uma vida, cada um tem uma meta. Entendeu? Tem uma forma de pensar diferente. Tem uma forma de pensar diferente. E outra coisa, você tá com a sua rotina, pelo que eu acompanho pelas redes sociais, bem cheia. Não é muito melhor você não ter uma pessoa agora do que você ter uma pessoa e não conseguir se dedicar, não conseguir dar uma atenção de qualidade para aquela pessoa, não conseguir estar presente na relação, do que você ter uma relação só para poder... só para dizer que tem? Só para pôr lá no Facebook, só para pôr lá no Instagram, só para postar fotinha de vez em quando. Gente, as relações estão ficando cada vez mais líquidas. Só a fotinha, meu namorado. E outra coisa, se você tiver relacionamento, se você não postar foto, é porque você tá infeliz. Eu acho isso um absurdo. É que tem outra. Gente, não existe isso. As coisas, elas têm que ser vividas com verdade, com intensidade, com amor. Um relacionamento exige muito de você. E você provavelmente está numa fase que... Não cabe agora. Não cabe agora e tá tudo bem. A gente tem que parar de querer que as pessoas façam as coisas por tabela. Casou, cobra para você começar a namorar. Começou a namorar, cobra para você noivar. Você fica noivo. Cobra e o casório, e não sei o quê. Casa e os filhos. Casa e os filhos. Tem um menino, e a menina? Tem os dois? Ué, mas só 2? Só 2, entendeu? Como se a vida fosse seguir cumprindo tabela. Namorei, noivei, casei. E aí, se não foi isso... Meu Deus do céu. Então tá tudo bem a solidão. Tá tudo bem, gente. Cada um vive a vida da forma que se sente melhor. Viver sozinho não é um defeito. Viver sozinho não é um erro.
Muitas pessoas vivem sozinhas e se sentem muito melhor. Eu mesmo gostava da solidão. Eu amo a solidão. É tanto que eu fiquei tão preocupado que eu procurei uma colega que é psicóloga, a Séries, um beijo pra Séries, e falei, Séries, é normal, eu sou muito feliz. Mas tô falando feliz mesmo, tô falando feliz de colocar música e sair dançando com o meu cachorro, de ler o meu livro preferido, feliz de tomar o café da manhã sozinho. De deitar na cama. De deitar na cama, de assistir filme, dar risada sozinho. Aí eu perguntei pra ela, falei assim, eu acho, é normal? Gente, olha só, nós saímos aí, não estamos saindo do tema totalmente, né? Como lidar com luto, mas tem uma série de fragmentos aí voltados à vida cotidiana, à rotina, enfim. Eu acredito que conforme eu tô falando, você está analisando, né? Meu Deus, depois ela vai... Então, Doido. Esse bicho é doido. Então, essa minha amiga, que é psicóloga, até brinquei com ela. Deixa eu fazer um esclarecimento. Primeiro, a gente profissional de saúde, psicólogo, psiquiatra, acredito que os médicos também, qualquer profissional de saúde, a gente não usa essa terminologia doido. Isso é uma coisa só um do lúdico. dizer popular, tá? Então, assim, os nossos pacientes são tratados com muito respeito, de uma maneira ética, singular, entendeu? Então, assim, você que está indo num profissional de saúde, com certeza ele está estudando o seu caso individualmente, entendeu? E está tratando aquilo com muito respeito. O doido... O doido é doido. Aí a minha amiga, ela falou o seguinte, minha amiga psicóloga, não, mas não tem nada de errado você ser feliz sozinho. Você assistir filme sozinho, você ler, você tomar café, você sair, você... Não vejo nada de errado nisso. Né? Detalhe. É um tipo de inteligência emocional também. É. Gostar da sua própria companhia. Imagina se você dependesse exclusivamente de uma outra pessoa para ser feliz. Se essa outra pessoa te deixasse, o tanto que você ia sofrer. Entendeu? Realmente. É isso que eu gostaria que as pessoas pensassem. Quando você entrega a sua felicidade na mão de alguém, você sofre muito. Porque a gente Você depende do outro. Porque a gente mal controla o que a gente pensa. A gente mal controla o que a gente faz. Imagina você entregar para outra pessoa que pensa diferente, age diferente, sente diferente. Não é muito melhor você gostar da sua própria companhia e entregar as suas emoções a você mesmo? Faz sentido. Mas estou aberto aí a relacionamento. O pai tá on. O pai tá. Desliza pra cima. O pai tá. Olha. Eu também. Ô, Ângela, para quem está nos assistindo e que nunca passou por um atendimento psicológico, não tem noção de como que é feita uma anamnese, como que é feita aí terapia com psicólogo, como que funciona? Suponhamos aí que eu literalmente não consegui lidar com o luto. Né? Para você que está nos assistindo, não, Edivan tá tirando de letra, parece que ele está bem, voltou a trabalhar, voltou a gravar, fazer story, enfim. Mas eu tive uma perca e eu não estou bem, não consigo voltar a trabalhar, não consigo sorrir, minha vida não está influindo, preciso de um psicólogo. Como que funciona esse atendimento? Então, primeiramente, não precisa ter vergonha, gente. O atendimento psicológico, você não precisa ter vergonha. Nós somos profissionais capacitados para lidar com esse tipo de situação, ajudar você a lidar com esse tipo de situação. A gente está aqui realmente para ajudar você a passar por esse momento. E não é esquecer, gente, é você aprender a conviver com isso de uma forma mais leve, de uma forma que você fique confortável, que você saiba lidar com essas emoções. E não é vergonhoso você pedir ajuda, porque na nossa vida a gente não consegue enfrentar tudo sozinho. Tem algumas coisas que a gente consegue sim passar sozinho, mas outras a gente precisa compartilhar. E se você não se sente confortável ou não está conseguindo passar por essa fase, procure um psicólogo. A gente faz um trabalho ético, um trabalho com sigilo, um trabalho com muito respeito, igual eu já disse anteriormente, né? Respeitando a sua singularidade, respeitando as suas emoções, respeitando o seu caso. Você é tratado unicamente, o seu caso é estudado unicamente, entendeu? Suas informações
estudada para aquele caso ali. Então, assim, igual você falou, né, o processo de anamnese. Na primeira sessão, a gente precisa conhecer o paciente, né? Então, na primeira sessão, como eu não te conheço, você vai me contar sobre a sua vida, me contar sobre a história que aconteceu, me contar sobre o que você procura na terapia, o que você espera da terapia, né? E aí a gente pode estar desenvolvendo, né? Não vou dizer tratamento, mas sim desenvolvendo a sua terapia. E é muito interessante, Edivan, que tipo assim, muitas pessoas falam, eu não tô doente para ir no psicólogo, mas não, gente, você só precisa estar confuso com suas emoções, você só precisa não estar sabendo lidar com suas emoções para poder ir no psicólogo. E não é porque você vai uma vez que você vai precisar de 1 ano de terapia. Talvez você precise, talvez você não precise. Porque tudo vai depender de como você vai lidar a partir dali. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm muito medo. Algumas pessoas têm muito preconceito por aquela questão que a gente estava falando anteriormente. Fulano tá ficando doido porque tá procurando psicólogo. Gente, não é isso. A gente muitas vezes não sabe lidar com nossas emoções e é completamente normal, porque muita coisa interfere. A alimentação interfere, exercício físico interfere, as condições do ambiente interferem. Às vezes você vive num ambiente que ele é totalmente tóxico para você. Igual você tá falando, mas o Edivan tá muito triste. Poxa, você nem tá triste. Não. Imagina se você pega e veste essa roupa. Realmente, eu tenho que ficar triste. Quando essa pessoa fala, você está bem? Eu falei, não, estou ótimo. As pessoas ficam rotulando as outras, querendo colocar uma roupagem nela que às vezes ela nem tá sentindo aquilo. E para se adequar, muitas vezes ela aceita, sabe? É aquela coisa que a gente estava falando, às vezes é melhor falar ok, tudo bem, para poder cancelar aquele assunto. Mas, gente, procura o profissional, faça a sua primeira sessão de terapia, né? A primeira consulta, conversa, expõe o que você está sentindo. Se você tiver dificuldade, vai com calma, não tem problema. Você não é obrigado a chegar lá e falar tudo de uma vez. Vai da maneira com que você está sentindo, entendeu? Conforme você vai se sentindo confortável. Porque nem todo mundo consegue chegar e falar tudo de uma vez. Vai falando conforme você vai se sentindo confortável. Tenho certeza que o profissional vai te ajudar muito nisso. Porque é uma experiência única, né? Não dá pra generalizar. Eu, por exemplo, se eu fosse quando eu vou no psicólogo, né? Eu já chego falando. Aí ele vai respirar pra me responder. Você fala de novo. Eu pergunto, eu respondo. Então, assim, é um processo normal. Eu sou assim. Você pode ser introspectivo, não conseguir falar, mas você pode expressar, você pode chorar. É livre, gente. É um momento seu, todo seu, pensado exclusivamente para você. O estudo é feito para você. Então, assim, é muito único, exclusivo. É um momento que o ambiente, nossa, é inexplicável. Bom, eu sou apaixonada por psicologia, eu sou apaixonada por clínica e assim... Você é apaixonada por pessoas. Eu sou apaixonada por pessoas, pela mente humana, então eu aprendi muito com psicologia. Inclusive, eu sou uma pessoa que tem ansiedade, não é porque eu sou psicóloga que eu deixo de ser humana, né? Eu também sinto as minhas emoções. E eu tive muito problema com síndrome do pânico, que foi uma das coisas que me motivou a fazer psicologia. Eu tinha crises muito fortes de pânico. Então, assim, mas você é psicóloga, por que você não usa psicologia? Faz sentido. Gente, eu uso e é por isso que eu consigo viver bem hoje em dia. Viver de uma maneira, graças a Deus, eu não preciso fazer uso de medicamentos, mas se precisasse também tá tudo bem. A gente tem que sempre lutar pela memória, ou pela melhora, né? Da gente. E é isso, às vezes as pessoas têm uma visão também endeusada da gente. É psicólogo. Não pode falar isso, não pode fazer aquilo. Não pode chorar. Como assim? Não pode chorar. Como assim? Eu sou humana, gente. Igual a você, a todo mundo que está assistindo aí. Eu só tive um estudo mais específico, né? Para poder ajudar as pessoas nas emoções. Mas eu também passo pelos meus problemas, tá?
Queria dizer isso a você. Então fica a dica aí. Como entrar em contato com você, tá aqui abaixo o Instagram da Ângela. Isso. Acompanhe lá no telefone e onde você atende. Eu atendo na Clínica Humanize, ali na rua Prima Amaral, naquela rua do posto que tem, posto principal que tem em frente à praça, em parceria com o Dr. Bruno Menezes. Ah, meu amigo Bruno Menezes. Ele é uma pessoa Abraço. excelente. Um abraço, Bruno. Obrigada pela oportunidade. E eu sou nova em Buritis, né, Edvan? Apesar de eu ter morado aqui quando criança, a gente se mudou para Jacinópolis. Aí logo após eu fui para Ariquemes para poder estudar, né? Aí eu morei durante 6 anos em Ariquemes e eu voltei para cá para disponibilizar meus serviços aqui para a população buritiense. Sempre estou me atualizando, estudando, porque você sabe que depois que a gente entra nessa área de estudar, é só... vai você só vê, você só vê os manes fazendo assim, ó. Exatamente. Nós estamos finalizando mais um programa. Obrigado aí pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite, por discorrer aí de um assunto tão assim complexo, aparentemente é simples, mas não é, e tirar as nossas dúvidas, a minha e de quem está nos assistindo. E para você que está nos assistindo, para você que nesse período difícil aí da minha vida, né, você que me acompanha, gratidão a você que esteve ali juntamente comigo no velório da minha mãe, para você que mandou mensagem, para você que ligou, meus colegas de trabalho, a Eliane, o Jefferson, a diretora, o vice-diretor da escola, meus amigos da academia, o César, que foi muito importante para mim, né? O César, meu, assim, costumo dizer, um dos meus melhores amigos. Ele até fica bravo, não, eu sou o seu melhor amigo, só tem Deus. Ele esteve comigo durante todo momento. A Yeli, ela não me deixou em momento nenhum. Ela me abraçou e ficou do começo ao final comigo. Se eu chorava, ela chorava. No tempo todo. Então teve amigos assim que foi o tempo todo, meus familiares, pessoas que eu nunca imaginei que estaria. E esteve ali comigo. E para você que ligou, teve gente que fez live. Queria ver meu rostinho, queria me abraçar longe, olha, foi tanta gente, meu celular virou assim, ficava igual uma pipoca dentro da panela, mandando mensagem, ligação, pessoas que foram 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, assim, meia-noite, e você tá bem, cadê você tá bem, precisa de alguma coisa, e eram pessoas que não só falava você precisa de alguma coisa, eram pessoas que falavam assim, eu tô indo aí com tal coisa que você precisa, nem eu sabia que precisava. Tipo, você precisa de um casaco, tá fazendo frio. Eu não percebi que tava fazendo frio. Pessoas que levou o casaco pra mim. Pessoas que, precisa de café da manhã aí, pros seus convidados, para as pessoas que estão aí. Eu falei, precisa. Eu falei, sim, precisa. Eu vou fazer o lanche, eu vou levar café, precisa do que mais e tal. E aquela coisa toda, e não me deixou. E, enfim, para todos que estiveram comigo, a única coisa que eu tenho para dizer, Ângela, muito obrigado. Você mandou mensagem, mesmo no trabalho, enfim, força, vai dar tudo certo, força, né? Você vai vencer. E cada mensagem ficou na minha mente porque era um momento muito difícil, muito doloroso. Eu tô aqui nessa firmeza toda, mas quem me viu lá falar assim, meu Deus, eu sempre falo para as pessoas, jamais você vai me ver triste, jamais. Mas esse momento ali, eu entendi que era um momento que não tinha como eu esconder a tristeza. Eu sempre falo assim, as pessoas nunca vão me ver meu ponto fraco. Até falo até para meus amigos, meus familiares, jamais. No dia que eu estiver no leito da enfermidade, você não tire foto minha. Você não me filme. Porque as pessoas, elas têm que me ver feliz. Assim como minha mãe falou, não é para você chorar. Porque eu quero que as pessoas vejam o meu ponto forte. Quem tem que ver meu ponto fraco é Deus. Porque a Bíblia diz que é para mim entrar nos meus aposentos, dobrar meu joelho e falar com Deus. Então, de pé, vocês vão me ver. De joelho é só Deus. Eu posso até mudar essa minha concepção. Mas seja forte, seja corajoso, seja na perca, seja vencendo. Creia que tudo é possível naquele que crê. Então, essas são as minhas últimas palavras no programa de hoje. Gratidão e que Deus nos abençoe.
Antes de finalizar, eu gostaria de falar só mais uma coisa. Ops. Pois diga. Gente, se tiver muito pesado esse processo, se tiver muito doloroso para você, se você não estiver sabendo lidar, procure ajuda de amigos, de familiares. Se ainda assim não estiver sendo suficiente, procure a ajuda de um profissional, psicólogo, psiquiatra, algum médico para te ajudar. Porque você não precisa passar por esse momento sozinho. Nós estamos à disposição para poder ajudar, para poder te atender, para poder fazer com que esse momento passe de uma maneira mais leve, de uma maneira melhor para você lidar. Então, fica a dica, tá? O psicólogo, ele não é um bicho de 7 cabeças, pode ficar tranquilo. A gente trabalha com ética, com respeito, com muito carinho, com todos os pacientes, tá? Então, eu aguardo vocês, estou colocando meu serviço à disposição de vocês e muito obrigada. Obrigado. Ó, Um cheiro, é como ela beijo. falou, cada um leva de uma forma diferente. Procure esse profissional tão importante. Tchau.